Eu tenho tido debates maravilhosos com amigos que são conservadores e que criticam bastante o fato de, modernamente, as ideias terem um tom relativista e que eles são saudosistas de um tempo em que as ideias tinham peso de verdade e que a aderência a elas era como aderir ao absoluto, tal como se define Deus em qualquer religião, monoteísta, como seja, como aquela entidade absoluta, contida em si mesma e que não precisa de nada mais, nem da criação e nem de nada. They say everything can be replaced, yet every distance is not near. So I remember. Eu discuto com essa turma e é uma discussão que normalmente eu perco, porque eles estão... Perco no sentido de que não vou conseguir convencê-los do meu ponto de vista. Na medida em que eles entram na discussão certos de que estão certos, porque se eles aderiram a um conjunto de crenças que representa a verdade, não há nada que eu possa dizer sem que eu possa ser qualificado como relativista e coisas do tipo. E existe um movimento muito conservador, uma onda conservadora, como se diz, na sociedade brasileira, que não é completamente ruim. Eu não reputo como uma coisa que, meu Deus, que vamos fazer, os conservadores estão chegando. Mas eu considero empobrecedor do debate, uma vez que eles têm ideias como criminalizar o contraditório, que é uma ideia fascista, uma ideia que é extremamente reducionista e que colapsa o debate político. Então eu realmente acho qualquer totalitarismo empobrecedor. O século que trouxe isso de uma maneira mais forte, esse totalitarismo da ciência, do conhecimento, foi o século XIX. Né? E o século XX está tendo uma espécie de recrudescência e, inclusive, um resgate de doutrinas do século XIX que estão atualmente, que estavam, na verdade, em desuso, que não se falava mais muito nelas. Né? Especialmente uma ideia da fusão de Estado e religião, né, da criminalização da religião do outro. Existem, por exemplo, projetos de lei tramitando no momento para se criminalizar a Sharia, que se entende a Sharia como aquele código bárbaro que faz com que se cortem as mãos dos ladrões, com que se apedrejem os adúlteros. Na verdade, existe uma codificação da Sharia, mas a Sharia ela é ampla para o muçulmano, ela abrange inclusive... Ela rege, inclusive, o dia a dia religioso, a relação dele com Deus, como ele deve rezar, quantas vezes por dia, o que ele deve comer, o que ele não deve, por aí vai. Então você proibir a Sharia de uma maneira assim totalitária, significa você proibir alguém de exercer a sua religião. Então é uma coisa realmente totalitária. E totalitária no sentido de você achar que o seu discurso, seja ele religioso, filosófico, político, ideológico, porque essas coisas de certa maneira têm uma equivalência, porque sempre há axiomas arbitrários nelas. Nem tudo é provado e nem tudo é passível de prova, né? De tal forma que é uma pequena trapaça você dizer que a sua ideologia, que a sua doutrina é a verdade em contraposição às outras. Tá? E esse é um discurso que esteve em voga durante milênios na humanidade. Sempre que os grupos humanos se encontram, uma discussão fundamental é: meu Deus é o verdadeiro ou o seu? Tem até piada lá no Porta dos Fundos sobre isso, né? Em que uma menina desperta depois de morrer, descobrindo que o Deus verdadeiro era de uma tribo aí perdida da Malásia, sei lá do que é, de uma ilha aí perdida. Mas enfim, piadas à parte, o século XIX foi pródigo em totalitarismos, né? As ideias absolutas, elas são totalitárias na medida em que elas têm como pressuposto o axioma de que elas representam a verdade tal como ela pode ser dita, tal como a linguagem alcança. Tá? E isso é uma visão que inibe o diálogo na medida em que considera o outro fundamentalmente errado, porque não esposa da minha ideia. E eu faço aqui uma defesa da relativização das ideias. Porque é claro que num extremo existe você tomar a sua ideia como absolutamente certa e no outro extremo você achar que todas as ideias têm um igual peso. Essas duas coisas são absolutamente extremistas. É possível um caminho do meio aristotélico aí. É possível você encarar, por exemplo, que as ideias têm uma função.
que elas são ferramentas para se obter determinado resultado. E aí você argumentar com esses resultados. E quer convença o outro, quer não, você aí já tem uma base sólida para você se estabelecer naquela ideia e defendê-la perante o outro, sem necessariamente dizer, mas é porque eu estou certo, é porque Deus mandou, e ponto final. É porque, em última instância, na medida em que a gente só fala de Deus através da linguagem, no sentido que eu estou falando aqui, Deus é uma ideia. E uma ideia humana, demasiado humana. Então, para além de Deus nos ter criado, eu sou deísta e eu acredito nisso, nós criamos a Deus com as nossas palavras e os nossos sistemas de linguagem para se referir a Ele, para se relacionar com Ele. Então, eu gostaria de discutir isso um pouco com vocês hoje. Um exemplo de ideia totalitária, que é bem antiga, bem primitiva, são os mitos da criação. São ideias fechadas que falam da origem dos povos que criam essas ideias, né? Mas quando eles estão falando da origem dos povos, por exemplo, a ideia da criação dos esquimós é uma ideia da criação do homem, porque eles veem a si mesmos como a humanidade. Eles se consideram vivendo, cada povo se considera vivendo no umbigo do mundo, e a si próprio como exemplo de homem. Daí porque quando encontram uma humanidade diferente, a tendência é dizer, eles são o outro, eles não são a gente, né? Nós em contraposição a eles. O Deus que eles adoram só pode ser outro, porque eles não podem ser tão humanos quanto nós. Tudo bem, tem muita coisa em comum, tem um nariz, tem 2 olhos, tem uma boca, tem uma linguagem, é diferente da minha, eu não entendo, e tem uma crença num Deus que deve ser outro, porque a história que eles contam é outra, daí começa a guerra, ou começavam as guerras tribais, né? Em função disso, você crê no meu Deus, você não crê no meu Deus, eu vou passar o rolo em você. Então essas ideias eu chamo de totalitárias porque elas tentam dar conta da totalidade do real, não é só no sentido de ser autoritário, né? Que tem esse uso isso, precisamente porque essas ideias elas terminam desembocando mesmo num certo autoritarismo. Nesse sentido, a gente poderia qualificar quase todas as religiões como totalitárias. A exceção talvez do budismo, que não define um Deus pessoal e dessa forma termina relativizando as adesões religiosas, né? Tanto que tem hoje até budista ateu. Mas as religiões monoteístas em especial, até as religiões politeístas, existe um certo viés sobre o politeísmo que considera os mais democráticos, na medida em que você pode adorar um Deus e eu outro, porque existem vários deuses e essa concepção de mundo, que é primitiva também, né, mas que ela, digamos assim, tem um sentido mais de, ok, é o Deus do teu povo e o Deus do meu, você trabalha para ele, eu trabalho para o meu e eu não vou mexer contigo, você não mexe comigo. É possível essa visão, ela aconteceu muito em vários lugares, em vários momentos da história da humanidade, como no Egito Antigo, que haviam deuses que eram como santos padroeiros de certas cidades, né, e os santos não são outra coisa, na verdade, muitas vezes eles são herança simbólica de deuses do passado. Esses santos não são senão ancestrais mitificados. No caso da Igreja Católica, a herança é pela graça e não pelo sangue, né? Você não precisa, para ser devoto de São Francisco, não precisa descender dele. Mas se você for para uma divindade africana como Ogum ou Exu, você vai ter pessoas que são daquela tribo, que reúnem certas características que te colocam em relação com esse ancestral mitificado, que provavelmente era um determinado herói, um rei, uma pessoa que foi transformada em Deus pela literatura oral, né? Pela transmissão de histórias que foram crescendo ao longo das gerações, né? Mas as religiões monoteístas que transformam Deus numa abstração suprema, que tiram dele características humanas, desantropomorfizam completamente a sua figura, né? Que são principalmente as religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Essas 3 religiões elas tendem a ser, num extremo, tendem a ser totalitárias, uma vez que elas terminam formulando a realidade da sua maneira e considerando a formulação da realidade do outro um anátema, ou seja, algo para ser combatido, algo para ser excluído da comunhão do pensamento. Isso talvez, do ponto de vista mais abstrato,
a sua cabeça vai explodir agora. Talvez o Islã seja a menos totalitária de todas. O Islã, ele se reconhece como herdeiro da tradição judaico-cristã, né? O Islã, os árabes, onde foi revelado o islamismo, o Islã, de forma geral, o islamismo está muito associado com o movimento político militante, né, e ligado ao terrorismo muitas vezes. O Islã, ele se reconhece herdeiro da tradição cristã e judaica. Então, em muitos momentos do Alcorão, nos versículos que não foram revelados durante conflitos, porque nesses aí sim existe muita prescrição à violência e tudo mais, mas isso era naturalmente contextual. Mas assim, os versículos mais gerais, mais amplos, mais universais, eles falam numa comunhão de pessoas. Não necessariamente todos muçulmanos. Falam dos povos do livro, ou seja, reconhecem a possibilidade de outra pessoa ser de outra religião. Não necessariamente teria que ser muçulmana para ser salva, né? Então, tal como a própria ideia de catolicismo implica, né? O católico é o universal no sentido de total, né? Ou seja, Jesus morreu para salvar a humanidade, não foi um povo em especial, foi o ser humano de forma geral. E quem não acredita nisso é infiel, né? Parece estranho porque quando você vê que modernamente tem muito mais cristãos solidários com outras fés do que muçulmanos fazendo isso, né? Pelo menos que aparecem, né, fazendo isso. Mas é porque as pessoas têm o condão de estragar as melhores ideias. Não se preocupe, porque em algum momento da história algum cristão já tomou ao pé da letra isso, como é o caso, por exemplo, dos jesuítas, que traziam a conversão, né, para as Américas, como é o caso dos cruzados, que levavam a conversão para os infiéis, como é o caso, por exemplo, da retomada da Espanha, né, de Granada, por Isabel e Fernando, que houve uma expulsão, um assassinato em massa ou uma convocação em massa para a conversão, mas era uma conversão de segunda classe, porque os muçulmanos e judeus, eles faziam parte de um grupo que era chamado, às vezes, marrano, porco. Aquele cara que era muçulmano ou era judeu e virou cristão por força das armas, né? Então, existe tudo isso no universo cristão, tal como existe nos piores pesadelos mais sombrios do Estado Islâmico atual, né? Mas esse totalismo ideológico, no século XIX, ele atingiu assim um ápice na medida em que as ideias positivistas da época colocavam uma escadinha de conhecimento, né? Tem 3 conhecimentos com valores diferenciados, de modo que a humanidade começava com a magia, acreditando em um pensamento mágico, ela subia mais um degrau e passava a ser religiosa, subia mais um degrau, passava a ser filosófica, subia mais outro e passava a ser científica. Então a ciência era o ápice do conhecimento, e aí você tem todos aqueles totalitarismos ideológicos do século XIX baseados nisso. Você tem Marx, cuja ideia da humanidade, das relações de trabalho, elas são absolutas na medida em que qualquer pessoa que faça uma crítica a essa visão marxista e que não esteja embasada nos mesmos pressupostos, ela é considerada que a serviço exatamente da lógica que Marx está denunciando. Então, ela é uma ideia totalitária na medida que ela só permite ser criticada a partir de dentro dela mesma, né? A psicanálise tem um pouco essa característica também, né, freudiana, que começou a ser elaborada no século XIX. Ainda tinha essa pretensão de ser uma ideia totalitária, uma ideia que desse conta do real como um todo, né? E aí o século XX explodiu isso daí, né? Principalmente com as guerras. Porque as guerras a Primeira Guerra, por exemplo, ela partiu da ideia daquelas potências imperiais que cada uma delas estava querendo ativamente a guerra, precisando de uma faísca, que morreu ali o arquiduque Ferdinando, que era o motivo, o estopim, uma coisa assim pequena, simbólica, do império que inclusive se desfez depois daquilo. O que mantinha aquelas pessoas lutando e matando era a ideia de que estavam certos, venceriam a guerra, seriam vencedores, todos tinham certeza de que estavam com a verdade, de que eram melhores do que os outros, inclusive racialmente, né? Esta conexão com a internet não está suficientemente forte no momento. Shut the fuck up. Ao longo desse processo, as religiões passaram a ser coisas de fórum individual, passaram a ser crenças individuais, na medida em que as culturas se encontram e se fundem, porque
é muito fácil você ter uma ideia totalitária quando todo mundo acredita no mesmo Deus, quando as pessoas têm um acordo básico sobre a realidade, sobre como nomear a realidade. Se elas têm esse acordo, torna-se fácil aceitar, ajudar o meu próximo, na medida em que o meu próximo acredita no que eu acredito. Né? Mas se o meu próximo acredita num Deus que tem outro nome, e que ele adora esse Deus de maneira diferente, né? Aí se torna muito mais difícil, porque em vez de ele ser próximo, ele torna-se outro. Daí ele precisa ser ou convertido, ou combatido, ou afastado da minha presença, ou até eliminado, né? No extremo. E eu acho que isso nunca foi uma boa ideia. Tá? Dentro da filosofia, eu acho que o primeiro cara que eu vi elaborado dessa maneira, creio que mais viável até, do ponto de vista da convivência multicultural, é um cara chamado Wittgenstein, provavelmente era autista, que era um indivíduo extremamente excêntrico, né? Ele teve dois momentos diferentes na filosofia. Um primeiro, quando ele criou o Tractatus Lógicos Filosóficos, que ele praticamente trouxe a filosofia para o campo da análise da linguagem e colocou o centro da filosofia como análise da linguagem, dando à linguagem assim, um aspecto fundamental no entendimento das ideias filosóficas. Daí ele praticamente se aposentou da filosofia, ele já não lidava mais com filosofia, passou um tempo alijado, deu tudo que ele tinha, a herança que lhe cabia ele deixou para as irmãs, para quem estava perto, não quis saber de dinheiro. Ele tinha a ideia de que o filósofo tem que ser um cara modesto, de poucas posses, para que ele não fosse levado pelas torrentes da vida. E quando ele volta desse longo retiro, e que ele chega e se formaram várias ideias, várias correntes filosóficas nas ideias dele, o Círculo de Viena sendo a mais influente, ele chega falando, não, mas isso que vocês estão falando é um jogo de linguagem. E aí ele vai desenvolver essa ideia dos jogos de linguagem numa obra que foi publicada depois das investigações filosóficas, que foi publicada depois da morte dele, né? Porque o único livro que foi publicado em vida foi o Tractatus, do qual eu falei agora. Né? Então, as investigações filosóficas, ele vai trazer a ideia dos jogos de linguagem, que eu acho uma ideia genial. Ela influenciou muito, por exemplo, a revolução cognitiva na psicologia. Embora nem sempre de maneira declarada, mas ideias filosóficas são como um rastilho de pólvora, porque elas vão influenciando as mentes, e as pessoas ali estão trabalhando naquele framework ideológico e nem tem ideia de onde que saiu aquela ideia, mas que muito provavelmente partiu pela primeira vez da cabeça do Wittgenstein, que a linguagem não tem um tom absoluto nunca, que as linguagens elas são ferramentas para lidar com a realidade, que num contexto eu posso ter religião, levar Deus em consideração, e num outro eu posso elaborar a minha intervenção na realidade científica sem precisar desse conceito. E aí, quando as pessoas ficam num embate de dizer assim, eu sou religioso, eu sou cientista, eu acho que a minha pergunta funcional ela vai mais para como você harmoniza o seu discurso religioso com o seu discurso científico, porque aí já é um terceiro esforço filosófico, mental, né? Nem é estruturar a sua ciência, nem é estruturar a sua religião. O Fritjof Capra, que é aquele físico que terminou sendo o filósofo da ciência também, ele costuma dizer que o homem não precisa, a religião não precisa da ciência, e nem a ciência precisa da religião, mas que o homem precisa das duas coisas. E esse é um exemplo legal do que eu estou tentando trazer aqui, essa reflexão que eu estou trazendo para vocês. É essa ideia de que um discurso sozinho, mesmo com a maneira mais abrangente que ele tem de nomear a realidade e de prever a ocorrência de eventos, ou seja, uma lógica interna que permita com que entre si os conceitos tenham uma relação estável e tem uma relação também estável de aplicabilidade na realidade. Por mais aplicável que seja um conhecimento, ele é sempre relativo. Ele sempre vai esbarrar em outro conhecimento que vai ou se contrapor e de maneira dialética produzir uma síntese, ou ele vai coexistir, dando conta de uma área da realidade que você não explorou, porque o seu olhar foi sempre uma perspectiva, um viés. Ele não é absoluto porque não tem olhar absoluto. A linguagem não trata do absoluto. A linguagem, na verdade, eles são módulos explicativos, são modelos que a gente elabora sobre a realidade
mas que não podem ser confundidos com a realidade. Isso vale para as ideologias, isso vale para escolas filosóficas, isso vale para ideologias. As descobertas científicas, elas só fazem avançar o mistério e o estarrecimento com o desconhecido. Se a gente se coloca nessa posição, eu acho que a gente se torna mais humilde no diálogo, de reconhecer, é possível que você esteja certo e que eu esteja errado. Mas eu estou dizendo isso em função daquilo, ou seja, o que eu estou dizendo aqui se aplica a tal configuração de coisas. Isso torna o debate mais pragmático, porque aí eu não estou dizendo, eu não estou encerrando a conversa com é assim porque eu estou mandando, é assim porque Deus quer. Que Deus, cara pálida? Tomar o seu discurso e a sua cultura como relativos é uma necessidade para você conviver com outras culturas. E não adianta você vir dizer que multiculturalismo é algo que não é desejável, que eu não quero, que não vai acontecer, porque já aconteceu. A internet é uma imensa nação multicultural e a gente tem que se haver com ela. Eu acho que a maneira mais civilizada de fazer isso é relativizando seu discurso, o que não significa que você vai jogar seus princípios na lata do lixo porque os do outro têm o mesmo valor. Eu acho que isso já seria um extremo. Existe uma diferença entre considerar a relatividade do meu discurso em contraposição ao seu e eu ser relativista a ponto de, por exemplo, respeitar os índiozinhos que deixam as crianças deficientes se afogarem porque não sabem o que fazer com elas. Então era essa a contribuição que eu queria dar essa semana para vocês. Tchau! See my light come shine.